Exatamente 6h10, como sempre, né? Louca dos horários fechados. Acho que dá para a gente começar, conforme o pessoal for entrando, eu vou permitindo. Enfim, boa noite para quem não dei boa noite. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam relaxados e confiantes para a prova. Alguns falaram no grupo lá que estão nervosos, mas eu sei que vocês são inteligentes, que vocês estão estudando e que, modéstia à parte, estamos ajudando vocês, então acredito que vocês vão arrasar. Vamos começar a nossa última aulinha. Senti falta de trabalhar na sexta-feira com vocês. Confesso que cansa, mas a gente gosta, principalmente quando vocês interagem com a gente. Dá uma sensação muito boa, a gente fica muito feliz de estar ajudando vocês. As mesmas coisas de sempre. Se tiverem dúvidas, levantem a mão, mandem no chat, abram o microfone, a gente está aqui hoje mais do que nunca, né? Mas também em todas as outras aulas também a gente está aqui para tirar dúvidas de vocês, as coisinhas mais pontuais que vocês precisem, que agora é a última chance realmente para esse contato com a gente. Aquela coisa de sempre também, os vídeos estão no YouTube, a gravação das aulas, se vocês quiserem reassistir antes da prova. Eu acredito que vocês não vão fazer logo agora de primeira, provavelmente vocês vão... Bom, de qualquer maneira ainda tem final de semana inteiro, provavelmente vai fazer só na semana que vem a prova na escola de vocês, então ainda tem um tempinho para relaxar, não fiquem pilhados. Vocês sabem que sabem o conteúdo. É só aquela coisa que a gente sempre fala 500 mil vezes para vocês. Leiam com calma, interpretem bem a questão. Vocês sabem que as questões não são difíceis. É só realmente irem com calma, respirar, que vocês vão arrasar, ok? Então... queria, antes, no final, falar de novo, mas boa sorte para vocês na prova e quero participação hoje, ok? Porque, enfim, quero participação de vocês, porque eu não vou fazer exercício hoje, quero que vocês façam. Ok, galera? Ok. Tá. No último formulário que foi enviado para vocês, a gente colocou alguns tópicos lá para ver a questão de quais vocês estavam com mais dúvidas e tal. E um dos que vocês votaram bastante foi a questão da lei da gravitação universal. Então, eu trouxe um exercício igualzinho da primeira aula e eu quero que vocês façam comigo, porque realmente é o mesmo exercício. Eu vou dar a base de novo teórica com outras palavras para ver se vocês entendem melhor. E aí a gente resolve juntos, porque quem estava na primeira aula tem que lembrar do exercício, por favor. Vou cobrar. Tá. Eu dei uma olhada em todas as provas antigas que estão disponíveis no site da UBA. Eu não lembro até que ano que tá lá, eu acho que é 2015, 16, não sei. Não tenho certeza. Mas sobre esse assunto, né, da lei da gravitação universal, em todas as provas que eu vi, eles nunca de fato cobraram um conceito, alguma coisa muito além. Eles sempre colocam algo para você pensar e aplicar e fazer alguns cálculos. Então, eu quero que vocês tentem fazer comigo agora para pegar o jeito, tá? Vocês também colocaram que estavam com dúvidas em cálculo e tal, então tô aqui para dar uma luz para vocês, para tentar ajudar, para vocês entenderem melhor, ok? Mas, primeiramente, né, no segundo slide já coloquei direto o exercício, mas se você, Isa, quiser deixar no segundo, eu vou primeiro dar uma base teórica sobre a lei da gravitação universal para vocês, né? Falar o básico sobre a teoria. Mas como eu já falei, mas vou repetir para vocês, para frisar bastante, saibam que vocês não precisam muito entender o cálculo, é mais para entender o conceito da fórmula em si. Então, como eu comentei, né, a fórmula ela disponibiliza, a prova disponibiliza a fórmula. Então, como eu já falei 500 vezes, eu vou falar e vou continuar falando, leiam atentamente a questão, que ela é sempre uma questão de interpretação sobre esse assunto. Então, não é difícil. Mas tá, vamos por partes, eu tô eufórica aqui. Vamos lá. Quando o Newton, nosso queridinho Newton, ele estava estudando o movimento da Lua, ele chegou à conclusão que a força que faz com que ela esteja constantemente em órbita é do mesmo tipo da força que faz com que a Terra exerça sobre um corpo nas suas proximidades. Então, a partir daí, ele criou a lei da gravitação universal. Básico, né? Mentira, vou explicar melhor. Como assim? A lei da gravitação universal, no geral, ela é capaz de explicar desde o mais simples fenômeno, como a queda de um corpo
perto da superfície da Terra, tipo uma maçã caindo, ele explica até as forças trocadas entre corpos celestes. Então, traduzindo com fidelidade as suas órbitas, como que funcionam esses diferentes movimentos dos corpos celestes em relação eles a eles mesmos, sabe? Então, segundo Newton, quando ele observou a maçã caindo, vocês sabem aquela famosa história que ele viu uma maçã caindo, daí dali explodiu a cabeça dele, ele descobriu 500 mil teorias e criou várias fórmulas e tal, e teve foi muito inteligente. Então, basicamente, quando ele observou a maçã caindo, ele percebeu que a ideia que ela seria causada pela atração exercida pela Terra sobre a maçã. E a natureza dessa força atrativa é a mesma que deve existir entre a Terra e a Lua, e até mesmo entre o Sol e os planetas. Então, com isso, ele concluiu que a atração entre as massas é, com certeza, um fenômeno universal que ocorre no universo inteiro. Então, desde a maçã com a Terra, a Lua com a Terra, o Sol com a Terra, o Sol com Marte, o Sol com os outros planetas, tanto aqui no nosso sistema solar quanto nos outros sistemas solares. Enfim, é universal, por isso, né, a famosa lei da gravitação universal. Todos os objetos que caem de uma determinada altura, eles caem em direção ao chão, certo? Pode dizer, basicamente, que a Terra ela traz os corpos independentemente do ponto do planeta que você está. E isso se deve à força da gravidade exercida pela Terra sobre todos os corpos que estejam relativamente próximos da sua superfície. Então, tudo bem, Diogo. Então, se você estiver no Polo Norte, no Polo Sul, na África, na Ásia, na Austrália, se você soltar alguma coisa no chão, vai cair, porque a Terra está atraindo uniformemente conforme todo o planeta. Ok. Os corpos, no caso, eles também se atraem com essa força da gravidade. Então, ou seja, elas se são atraídas pela Terra, eles também têm gravidade e atraem outros corpos, que por sua vez também os atraem, e com isso surgiu a ideia dessa gravitação universal. Aí, para tentar entender um pouquinho melhor, pelo princípio da inércia, que é aquela outra lei do Newton, que eu já comentei com vocês, acho que na segunda aula, sabe-se que um objeto em movimento sobre o qual não esteja aplicada nenhuma força, ele continua a se mover em linha reta com velocidade constante. Então, lembra que eu comentei na segunda aula, eu acho, sobre essa lei da inércia, que se não houver nenhuma interrupção no movimento ali de algum corpo, ele vai continuar nesse movimento. Claro, né, que não funciona desse jeito na Terra, porque a gente tem atrito, a gente tem a gravidade, então acaba não sendo perfeito, mas se não tivesse essas coisas, o objeto continuaria se movimentando infinitamente. Mas ok. O fato dos planetas não se moverem em linha reta, mas percorrerem uma órbita fechada ao redor do Sol, indica que existe uma força sobre eles, porque pensem, se não tivesse essa órbita, se não tivesse nada atraindo, a Terra não estaria rodando, porque ela não teria aqui, ela faria assim. E ia infinitamente, porque essa é a tendência do movimento. Mas o Sol está atraindo ela, então conforme ela vai andando, ela continua sendo atraída, então ela fica ali rodando em volta do Sol. Então, no caso, essa mesma afirmação, ela pode ser feita sobre os satélites que giram em torno dos planetas, como é o caso da nossa Lua. Se não tivesse a atração que a Terra exerce sobre a Lua também iria infinitamente e sei lá onde ia estar. Tá andando por aí, rapidinho, no ritmo dela, numa velocidade constante. Enfim, sobre ela, no caso, deve agir uma força que encurta continuamente a sua trajetória. Então, faz com que ela dê essa curvinha. Um pouquinho confuso, mas é só para vocês saberem que é um movimento constante ali de atração e vai ficar sempre ali, porque não atrai muito, mas também não repele. Então, fica ali constante. Aí, no caso, reconhecer que a Lua se mantém em sua órbita graças à mesma força que faz uma maçã cair no chão, representou, no caso, um passo muito enorme na história do pensamento científico, porque por meio desse reconhecimento intuitivo, o Newton ele conseguiu encontrar os caminhos para descobrir a lei da gravitação universal, que explica muita coisa para a gente. Então, basicamente, essa lei ela afirma que dois corpos quaisquer, por exemplo, o Sol a Terra ou uma maçã e a Terra, elas se atraem com uma força que depende das suas massas
e da distância que os separa. Então, daí que surge a famosa frase do Newton, né, que também é a fórmula, que é dois corpos eles se atraem com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o seu centro da gravidade, que é essa formulazinha que vocês estão vendo no exercício que ele próprio dá, que é o F igual a G, onde F é a força de atração gravitacional entre os dois corpos em questão, o G é a constante da gravitação universal, que é igual para todos os cálculos que você for fazer em relação a qualquer corpo. O M1 e o M2 que estão sendo multiplicados, eles são as massas dos corpos em questão, e o R, que está sendo dividido, é a distância entre os centros de gravidade dos corpos. Basicamente, se vocês forem pegar duas bolinhas assim, é a distância do centro dessa bolinha até o centro dessa bolinha. Então, é só pegar esse raio, que é o R. Não é raio, é a distância. Enfim. Bom, então vocês entendem que a gravidade ela age sobre todas as coisas. E o fato, né, da Lua, por exemplo, não cair sobre a Terra é igual uma maçã, né? Tipo, porque a maçã ela cai na Terra se você soltar. A Lua não, a Lua ela tá lá paradinha. É por conta, né, da sua distância. E o mesmo ocorre com o Sol, porque tipo, a Lua ela se atrai mais com a Terra do que com o Sol, por conta que a distância é muito menor com relação à Terra. Porque vocês podem se perguntar, por que o Sol, se é muito maior, não atrai a Lua? Quem está atraindo mais, quem mantém em órbita é a própria Terra. É por conta da distância, porque a distância está ali embaixo, então é inversamente proporcional. Pensem que quando está dividindo alguma coisa, quanto maior foi essa coisa, menor vai ser o que está resultando. Mas essa parte vocês vão entender um pouquinho melhor, acho que com o cálculo, vai fazer mais sentido. Ok, então, como um primeiro contato e sem se aprofundar terrivelmente nos cálculos que explicam isso, porque, né, a gente sabe que o Newton é meio louco dos cálculos, ele coloca 500 mil fórmulas e, enfim, a gente não precisa entender de fato todos os cálculos que ele fez para chegar nessa lei, mas sem essa parte é um pouquinho difícil compreender de fato como que funciona, mas é basicamente isso, né? Aqui, como eu já falei, e eu vou repetir de novo, vocês precisam entender mais a teoria básica da lei e entender o que o exercício pede, porque essa questão, esse assunto em específico, a prova ela cobra mais uma questão de interpretação, ok? Mas, ok, vamos passar para o exercício de hoje, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender como que eles cobram a questão da interpretação e tal. Então, eu não sei se alguém daqui que estava na primeira aula e lembra desse exercício, mas eu fiz um igualzinho, só que era em relação a Vênus e a Terra. Então, para quem estava na primeira aula, espero que lembrem como resolver, porque é bem facinho, ok? Quero a ajuda de vocês. Tá. Eu vou primeiro ler o exercício com vocês, aí a gente tenta interpretar juntos, ok? Vou ler ali desde o começo. A lei da gravitação universal de Isaac Newton, ela diz que a força F entre dois corpos de massa M1 e M2 é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Ou seja, a formulazinha que eu expliquei para vocês. E o G ali, né, é a constante universal da gravitação, como eu já expliquei para vocês. Marte, ela tem 1/10 da massa da Terra. Então, a massa de Marte é igual a 0,1 da massa da Terra. Porque 1/10 é 0,1. É questão de porcentagem. É só dividir por 100 ali. Bom, no entanto, a Terra está a 1 unidade astronômica da distância do Sol e Marte está a 1,5 de unidade astronômica do Sol. Então, eu trouxe um pouquinho mais difícil, porque na primeira aula eu lembro que Vênus ele estava na mesma distância ou tinha a mesma massa. Eu não lembro exatamente os valores, eu só lembro como fazer. Enfim, assinale com um X a opção que indica o quão maior é aproximadamente a força gravitacional do Sol sobre a Terra do que a força gravitacional do Sol sobre Marte. Dica: faça a razão entre as forças gravitacionais do Sol sobre a Terra e do Sol sobre Marte. Ok? Entendido, galera? Mais ou menos. Vamos por partes.
Aqui nos slides vocês conseguem ver as opções de resultados possíveis. Mas ok, como que a gente pode resolver esse exercício? O que vocês acham? Porque assim, eu não sei, se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão perceber que para resolver esse exercício, você não precisa muito da teoria, é só um pouquinho da lógica, porque ele dá a fórmula, ele dá as razões ali. Para pensar. O que ele quer? O que vocês acham? Tá, vamos lá. Ele quer a razão entre a força gravitacional sobre o Sol, sobre a Terra, e a força gravitacional do Sol sobre Marte, ok? É o que o exercício está pedindo. Bom, primeiro, para isso, a gente precisa primeiro das duas razões. Eu acho que pode passar os slides. Ok. Primeiro, né? Como ele quer primeiro a força sobre o Sol e a Terra e sobre o Sol e Marte, você substitui os valores ali que o exercício dá na formulazinha. Então, vocês lembram que F é igual a G M1, M2 sobre R ao quadrado? No caso do Sol, seria o G, que é universal, massa do Sol vezes a massa da Terra, sobre a distância do Sol até a Terra ao quadrado. A mesma coisa vale para o de Marte. É o G, que é universal, vezes a massa do Sol, a massa de Marte, sobre a distância de Sol até Marte ao quadrado. Ok, gente? A gente só está pegando a formulazinha que o próprio exercício deu e colocando os dados que a gente tem. Como ele fala que ele quer a razão, nisso entra uma interpretação, porque quando ele fala razão, ele quer. Você precisa dividir os dois. Então, quando ele fala que ele quer a razão entre a força sobre a Terra e sobre Marte, você divide sobre a Terra sobre o de Marte, que foi isso que eu fiz ali. Eu peguei as duas equações e dividi elas. Aí a questão de matemática, você pega tudo antes do igual e divide os dois, e tudo depois do igual e também divide os dois. Foi só isso que eu fiz ali, ok? Eu vi que vocês colocaram bastante que estavam com dúvidas em cálculo, então eu vou fazer essa parte bem devagarinho para vocês entenderem e vocês pegarem bem, ok? Então, qualquer dúvida, deem um grito, porque a gente acaba fazendo tanto cálculo que para a gente acaba ficando meio intuitivo, então às vezes eu não sei em que parte que vocês realmente estão tendo dúvidas, então se vocês ficarem quietinhos, eu vou entender que vocês entenderam, tá bom? Pode passar os slides, Isa. Ok. Nota-se, né, que o G, ele tem em cima e embaixo. Vocês lembram que quando você divide um número por outro número, e esses dois números são iguais, é igual a 1? Vocês lembram que isso dá para cortar? Vai ser 1, então não tem por que a gente ficar carregando esse G. Porque tem o G em cima e embaixo, o G ele é uma constante, ele tem um número, acho que é 6 alguma coisa, mas não é importante aqui, porque ele tem em cima e embaixo, então ele não vai interferir. Então dá para cortar, por isso que eu deixei em vermelho, porque agora ele vai sumir, a gente não vai mais usar ele. Aí, continuamos ali com a massa do Sol, massa da Terra em cima, uma unidade astronômica, que é a distância do Sol à Terra, e 1,5 unidade astronômica, que é a distância do Sol até Marte, ok? Só substituindo os valores que o próprio exercício tinha dado. Pode passar. Ok, agora sobre a massa. O exercício também falou que a massa de Marte é 0,1 a massa da Terra. Então a gente consegue deixar tudo na mesma. Com a mesma. Como que fala? Com a mesma incógnita. Porque a gente não conseguiria cortar igual a gente cortou o G se a gente tivesse massa de Marte e massa da Terra. Então a gente deixa os dois na mesma base, que seria a massa da Terra. Então a gente consegue substituir ali a parte de cima como a massa da Terra, que é a massa da Terra, aqui não é importante o valor, e embaixo é a massa de Marte, ela corresponde a 0,1 a massa da Terra. Fez sentido? A substituição?
Vou considerar que sim. Aí ali embaixo, eu só separei eles para ficar mais visual, porque basicamente aquela barrinha que tem ali no meio é para divisão, então eu separei ali, deixei o sinalzinho, para vocês terem noção do que está sendo feito. Eu só deixei ali um pouquinho maior. Pode passar. Aí, eu não sei se vocês lembram como funciona o cálculo. Talvez, no seu nível, eu acho que não. Eu não sei qual nível é o seu, porque eu peguei essa questão do nível 4. Então, o cálculo acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas eu quis trazer para vocês porque a gente já pega muita coisa de cálculo e já ajuda a entender o basiquinho, entendeu? Porque daí a gente pega uma coisa mais complicada e daí vem aqui, vai cair uma coisinha mais fácil, já tá mais fácil. Faz sentido? Bom, eu não sei como vai ser a prova desse ano, mas se cair, você vai estar preparada. Quando você está dividindo duas coisas assim, você pode inverter uma e multiplicar. Essa é uma regrinha da divisão entre frações. Você inverte e multiplica. Então, lembra ali que no slide passado a massa da Terra estava embaixo, estava em cima dos dois? E era uma divisão? Agora é uma multiplicação que eu inverti. E essa inversão, vejam que eu deixei ali em vermelho, a massa da Terra, porque agora tem a massa da Terra em cima e embaixo. Daí vocês lembram que quando você divide duas coisas iguais é igual a 1? Então dá para cortar? Então a gente já se livra da incógnita. Por isso que eu falei que a gente não vai precisar exatamente do número da massa da Terra. Porque tá ali. Não é importante. Porque a gente consegue cortar, elas se anulam e fica 1. Então a gente só fica ali com o que sobrou, que é 1 sobre uma unidade astronômica ao quadrado. E em cima é 1,5 unidade astronômica ao quadrado e 0,1 embaixo. Beleza. Resolvendo esse quadrado, vai ficar embaixo ali do primeiro 1 unidade astronômica ao quadrado. Vocês lembram que 1 ao quadrado é 1 vezes 1? 1 vezes 1 é igual a 1. Então, 1 ao quadrado, 1. Unidade astronômica ao quadrado, a gente não tem o valor exato ali, então a gente coloca uma unidade astronômica ao quadrado. Porque na próxima ali vai aparecer a unidade astronômica ao quadrado, então a gente também vai conseguir cortar. Então vai ficar igual e vai gerar a mesma coisa dividido a mesma coisa, dá 1. Deixa eu ver, estou do nível 3. Não cai, no caso são divididas por níveis, né? O que cai no nível 4 são umas questões mais difíceis, cálculos mais complicados. Então, no caso daí, o nível 3 é um pouquinho mais leve, o nível 2 é um pouco mais leve que o nível 3, e o nível 1 é um pouco mais leve que o nível 2. Então, vocês não precisam ficar assustados. Eu quis trazer um exercício mais difícil, porque, como eu comentei, se vocês vão entenderem uma questão mais mirabolante, na questão facinho, vocês vão saber super de boa. Porque, assim, eu sei que no nível 1 não cai nada de cálculo. Se for cair, cai umas coisinhas muito basiquinhas. No nível 2 cai um pouco mais. Aí é mais no nível 4 que cai umas continhas mais difíceis, mas estou aqui para explicar para vocês e vocês vão entender. Voltando para o quadrado. Da onde que surgiu aquele 2,25? O 2,25 seria 1,5 ao quadrado. Por quê? 1,5 vezes 1,5, quando você está elevando alguma coisa ao quadrado, é basicamente você multiplicar a mesma coisa duas vezes. Então, 1,5 vezes 1,5 resulta em 2,25. Então, é esse número que você consegue. Aí, no caso, você cortou as unidades astronômicas, então não temos mais aquela incógnita. E agora é só multiplicar as duas frações. Como é uma multiplicação, a multiplicação você faz assim, multiplica 1 vezes 2,25 e 1 vezes 0,1. Como é uma multiplicação de 1 em 1, não dá nada, né? Continua da mesma forma, então ficaria 2,25 divididos por 0,1. Que no caso, isso resulta em 22,5. Então, a razão entre a força gravitacional do Sol sobre a Terra e a força gravitacional do Sol sobre Marte é igual a 22,5, que era uma das opções lá. Pode passar, que daí eu deixei em vermelho. Uma das opções da resposta do exercício. Então, essa é a resposta. Eu sei que vocês ficam meio
né, chocados quando vem alguma coisa muito complicada, mas é mais para você. Eu quero mesmo frisar para vocês lerem com calma a prova, interpretarem bem, treinarem essa questão de leitura, de interpretação, de pegar os insights do que o exercício está pedindo para vocês, porque não é nada que vocês tenham que decorar, não é nada que vocês tenham que, sabe, fazer direitinho um cálculo muito mirabolante, porque é realmente mais a sacada do exercício. Porque o básico eu sei que vocês sabem, vocês são inteligentes. Ok? Uhum. Bom, esse era o exercício que eu trouxe para vocês como último por conta do que vocês tinham respondido no formulário. E, enfim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode abrir mais um momento no final, ok? Eu vou passar para o próximo exercício agora, então depois eu volto aqui, ok? Ok. Sim. Tá bom. Tá bom.
Eu não entendi muito bem. Sim. Sim. Isso é uma divisão. Ele fica o 14 divididos pelos 1.500. É que eu coloquei a barrinha aqui, mas é como se fosse a barrinha aqui embaixo. É a mesma coisa. É só porque no computador eu não consegui fazer a barra embaixo. O Otávio achou com bastante zeros. Vamos ver se tá certo. Mas alguém tá fazendo a continha? Eu espero. Senão eu já mostro a resposta. Alguém?
passar, tá bom? Certo. Então, deu diferente do seu. Então, você consegue explicar pra gente como você fez, pra gente entender qual foi o erro da continha? Porque é basicamente isso. Eu vou ficar aqui com vocês, explicar as continhas, até vocês entenderem. Tudo bem? Mas eu preciso que vocês interajam comigo, senão eu vou ficar triste. Quem que tinha mandado? Foi o Otávio. Otávio, você consegue abrir o microfone para explicar para mim como foi a sua continha? Os zeros que a gente tinha cortado lá antes? Tá, então vamos lá. Tem dois errinhos. Primeiramente, o 14 é o que tá em cima. Então, quando tá aqui na frente, eu deveria ter colocado embaixo para dar uma facilitada para vocês. Mas essa barrinha aqui nada mais é do que aquele sinal, sabe? A barrinha com os dois pontinhos. Então, vai ser 14 divididos por 1.500, não ao contrário. Isso, ele se torna uma dízima. Mas vocês podem, como vai ser 3, 3, 3, 3 infinitamente, vocês podem deixar só um 3, que vai ser arredondado e a prova não tem problema nenhum com isso. Pro Otávio de novo. Então vai ser 14 divididos por 1.500, não ao contrário. Esse foi um dos erros. O segundo foi que você não precisa recolocar, porque aqui atrás, ó, quando a gente cortou esses zeros, você não precisa pôr ele de novo. Então vamos pensar assim, se for 10 divididos por 10, a gente vai cortar um zero embaixo e um zero em cima, tudo bem? Agora, se for 100 divididos por 100, a gente vai cortar dois zeros em cima, dois zeros embaixo. Você consegue perceber que vai ser a mesma resposta? Vai ficar só um no final? Não importa quantos zeros você cortar? É isso que a gente está fazendo ali. O cortar o zero em cima e embaixo não vai modificar o seu resultado. Ele só vai facilitar na hora de você fazer a conta, para não ser uma conta tão grandona e cheia de zeros. Entendeu? Então, beleza. A Maria achou o resultado? Quanto deu o seu, Maria? Tudo bem, Ana. Aqui ela tinha falado que deu 3, 3, 3, 3. Então, realmente, na calculadora, quando você faz, ou quando você faz na divisão à mão, ele vai dar vários 3, mas não tem problema nenhum colocar um só. Agora, o ponto é, lembra que lá no começo eu falei que era em graus que ficava? Que a resposta tinha que ser em graus? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar essa resposta, que está em radianos, e fazer vezes 60, que foi o que foi dado no enunciado, certo? Então, a gente vai pegar esse 0, coloquei a resposta. Mas tudo bem, ó. Ali em graus, o que eu preciso saber é se vocês conseguem fazer essa continha. Então, tentem fazer a continha e chegar nesse resultado. Se tiver chego, tá tudo certo. Se não, me falem para ver o que está de errado nas continhas de vocês. Como é a última aula, eu preciso saber se vocês estão craque nisso para a prova. Vocês entenderam a continha que estão fazendo? A conta vai ser o 0,0093 que você achou,
que está em radianos, vezes o 60, que é 60 graus, para transformar de radiano em graus. O bom é que na multiplicação não interfere se é antes ou depois. Só na divisão que é importante dividir dividendo e o divisor tem que ser corretinho. Vocês conseguiram encontrar o 0,56? Querem que eu espere mais um pouquinho? É ruim não poder ver vocês, porque eu não sei se vocês já terminaram a conta. Vamos lá. Então, consegue me mandar certinho como você fez a sua conta? Ah, ele só arredondou. Tá vendo? O 56 e o 58, ele só arredondou. Então, eu acredito que na emenda deles está dizendo que arredondar ou não arredondar não muda a sua nota. Eu confundi porque estava 558, achei maior. Mas é isso mesmo. Então, tá tudo certo com a conta de vocês, nenhuma dúvida. A multiplicação acaba sendo um pouquinho mais fácil. Então, vamos lá. B, tem 3 dessas. Vamos fazer, então, um pouco mais rápido, beleza? Vai ser a mesma coisa de novo. Só que agora, o que eles estão pedindo? Um astronauta brasileiro que pousou em Mercúrio está aproximadamente a 60 milhões de quilômetros do Sol. Qual será o tamanho angular em graus que eles verão o Sol? Então, basicamente, o que aconteceu? A distância mudou. Então, antes a gente estava na Terra, agora o astronauta está em Mercúrio. Então, a distância diminuiu um pouco. Então, vamos lá de novo. O 14... O 1.400.000 vai ser dividido pela distância. Tudo certo por aí, né? Então, a gente vai cortar de novo os zeros, os vários zeros, e vai ficar de novo uma conta um pouco mais fácil para vocês. Então, eu vou deixar mais 2 minutinhos para vocês fazerem essa continha, para ver se está tudo certo de novo. Lembrando que é o 14 divididos por 600, beleza? Então, eu vou esperar 2 minutinhos. Muito bem. Ele dá o 3 de novo, o infinito lá, que vocês já viram na questão anterior, mas vocês podem utilizar só o 0,23, que tá tranquilo. Então, acontece de novo a mesma coisa. A resposta, ela tá em radiano. Então, a gente tem que multiplicar por 60 para transformar ela em graus. Dessa vez eu não coloquei a resposta. Vamos ver se vocês acertam. Então, mais 2 minutinhos para vocês, tudo bem?
Muito bem, Otávio. Mais alguém tá fazendo a continha? Quer que eu espere? Vou esperar mais um minutinho que eu falei, só pra ver se mais ninguém errou na continha, tá bom? Deixa eu ver se tá certo ainda. É sim. Mais alguém encontrou algum número diferente? Quer fazer alguma mais pergunta? Esse exercício era mais para ver como vocês estavam em divisão e multiplicação, divisor e dividendo. E para treinar um pouquinho vocês, porque quem vai realmente fazer as contas na hora da prova são vocês, né? Então, muito bem, Lucas. Da minha parte é isso. Alguma dúvida em conta? Querem fazer alguma observação? Não, já irei passar para o próximo exercício, então. Beleza? Obrigada por participarem. Então, gente, agora a gente vai fazer um exercício sobre luminosidade. Essa é a prova de 2021, ela é uma questão do nível 4. Vamos ler, então. Em astronomia, luminosidade é a quantidade de energia que um corpo irradia em uma unidade de tempo. Ela é tipicamente expressa em unidades de watts ou em termos de luminosidade solar. Aí a gente tem o valorzinho aqui. Essa energia é gerada no núcleo do Sol através de reações de fusão nuclear. Parte da massa envolvida na fusão é transformada em energia. Aí assinale a alternativa que traz o valor aproximado da massa solar, transformada em energia a cada dia. Dica: utilize a equação E igual a mc ao quadrado da teoria da relatividade. Considere a constante velocidade da luz é igual a esse valorzinho aqui. Então, o que ele quer? Ele quer a massa que foi transformada em energia por dia da luminosidade solar. Aí a gente vai usar essa equação, a mais conhecida equação que temos, que é E igual a mc ao quadrado, do Albertinho, do Albert Einstein. Então a gente tem o E, que é energia, nós estamos procurando o N, que é a massa, e nós temos o valor da constante que ele dá. Pode passar para mim, fazendo favor? Então, primeiro o que a gente tem que fazer? A gente tem o valor da energia, só que está em watts. Aí, para transformar para joule, a gente vai só multiplicar por segundo. Então, é bem tranquilinho, só colocar a unidade de tempo. Então, fica 3,8 vezes 10 a 26, que lá estava em watts. Aí, só colocar joule vezes o tempo, que é em segundos. Aí, pode passar, fazendo um favor.
Então, agora a gente vai mexer com a equação da teoria da relatividade. Então, o que ela nos dá? Ela dá a massa, a constante e a energia. A gente... Oi, pode falar. Levanta a mão. Sem problema. Então, a gente está procurando a massa. Então, a gente vai simplesmente isolar ela. Então, vai passar a energia. Então, como está multiplicando, passa dividindo. Fica a massa igual a energia dividido pela constante de velocidade da luz. Aí, ali embaixo já está com as unidades, mas é a mesma coisa do que embaixo em cima. Massa por quilograma, energia por joule, vezes segundo, por causa que estava em watts, então a gente, para transferir para joule, é só colocar a unidade de tempo, dividido pela constante de velocidade da luz, que vai ser 3 vezes 10 oitavo. Aí pode passar, fazendo um favor. Lisa. Aqui eu repeti a forma. Aí a gente vai colocar os valores. Uma coisa, um detalhe que eu esqueci de avisar vocês, mas ele quer a energia, a massa que ele perde por dia. Então, a gente tem a unidade de energia, que é 3,8. Aí a gente vai multiplicar por 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Por quê? Porque ele dá ali o valor do joule, só que ele dá em segundos. E ele está pedindo por dia. Então, a gente vai multiplicar para transformar em minuto, para transformar em hora, segundo para minuto, minuto para hora. E aí, dividindo pela constante, aí é só elevar ao quadrado e depois... Aí a massa é de 3,6 vezes 10 elevado a 14 quilogramas. Entenderam, galera? Tranquilinho, né? Pode passar. Boa noite, pessoal. Então, agora a gente vai fazer um exercício de astronáutica. Aqui também a gente vai fazer algumas continhas, mas vai ser bem simples. Então, vamos lá. Questão 9, né? Essa questão ela é da prova também do nível 4 e é do ano de 2019. Era quase meia-noite, horário de Brasília, do dia 20 de julho de 1969, quando o astronauta norte-americano Neil Armstrong pisou na superfície da Lua. Em 2019, comemoramos 50 anos desse evento, que nos lembra o quão longe podemos ir com criatividade, engenhosidade, determinação e trabalho. Os 384 mil quilômetros que separam a Terra da Lua foram vencidos por meio das seguintes etapas. Então, né, agora a gente vai falar ali dessa figura. A primeira etapa, então, é o lançamento do Saturno V, né, que é o nosso foguete. Como a gente pode olhar ali, é o lançamento, né, o momento que ele sai aqui da superfície da Terra. 2, órbita da Terra. Então, depois que ele é lançado, ele chega lá em cima e ele chega lá numa determinada órbita da Terra. Então, ele fica girando em torno do nosso planeta. Depois, 3, período de injeção da trajetória translunar. Então, basicamente, ele está na órbita da Terra. E em algum momento, ele, então, entra no caminho, né, no trajeto, em direção à Lua. 4, órbita da Lua. Então, ele encontra a Lua lá e ele começa a girar em torno da Lua. Então, ele entra ali no campo gravitacional da Lua. E, por fim, pouso lunar, que é o número 5. E aí, ele finalmente pousa na superfície da Lua. Então, a gente vai agora para as perguntas. Então, primeiramente, a gente tem a pergunta 9A, né? O primeiro estágio do Saturno V é composto de 5 motores F1. Cada um desses motores produz um empuxo E, que é uma força, né, de 6.900.000 newtons. Considerando que a massa M inicial do Saturno V é de 3 milhões de quilos e que a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado,
calcule a aceleração inicial do Saturno V em metros por segundo ao quadrado. E aí ele dá uma dica, né? Utilize a segunda lei de Newton e considere que apenas as forças de empuxo e peso atuam sobre o foguete, que voa sempre na vertical. E ali embaixo também ele coloca, né? Atenção, registre abaixo as suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor. Então, quando vocês forem fazer a prova lá, vocês têm que deixar todas as continhas escritas lá, para que vocês ganhem a pontuação integral. Bom, então, para começar, né, eu trouxe aqui para a gente, né, como ele fala ali na dica, utilize a segunda lei de Newton. Então, para a gente relembrar a segunda lei de Newton, a formulazinha é força igual a ma, né? Força igual a massa vezes a aceleração. E aí ele também fala no enunciado sobre a questão do empuxo, né? Que a gente tem ali o valor de 6.900.000 newtons. Aí eu trouxe ali a figura de um foguete, que basicamente, né, antes dele ser lançado, lá quando ele está na base ainda, antes de sair, a gente tem a força peso atuando sobre ele, que aponta para baixo, que aponta ali para a superfície da Terra, né? Todos nós temos a força peso, os objetos, enfim, tudo é para baixo, né? Tudo cai para baixo. E aí, para ser possível, né, que o foguete vá para cima, para que o lançamento ocorra, existe a chamada força de empuxo do motor, que é, então, totalmente oposta ao peso. Então, ela é para cima. E é graças a ela que o foguete consegue, então, sair aqui da Terra. Aí, ali do ladinho, coloquei de novo a formulazinha do Newton, né? F igual a m vezes A. E eu substituí, né, se vocês verem, o F por E menos P. O E, então, sendo o empuxo e o P sendo o peso. Mas, né, por que eu fiz isso? Porque, basicamente, a gente tem essa noção de que é E menos P, porque a gente sabe que o empuxo ele tem que ser maior. Então, logo ele vem primeiro, né? Então, essa força do empuxo menos a do peso corresponde à força necessária para que o foguete possa subir. Então, fica E menos P igual a M vezes A. Agora, pegando a formulazinha do peso, né? A fórmula do peso é peso igual a massa vezes gravidade. Como no enunciado ele deu para a gente o valor de uma massa e um valor da gravidade, então a gente sabe que a gente vai precisar de uma fórmula que tenha isso. E essa fórmula é a fórmula do peso. E aí a gente pega aquela fórmula do E menos P igual a M vezes A e substitui o P por M vezes G. Né? Agora que a gente sabe quais são aí os correspondentes dessas fórmulas. E por fim a gente tem então E menos M vezes G igual a M vezes A. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Bom, se está tudo bem, então dá para a gente seguir. Bom, então aqui, né, eu repeti aquela partezinha ali da fórmula que a gente chegou, e a gente chegou no E menos M vezes G igual a M vezes A. E aí do lado, como vocês podem ver, eu coloquei um 5 ali na frente, né, 5 vezes E. Porque lá no enunciado, ele falou que cada um daqueles motores produz aquela força E, né, um empuxo. Mas são 5 motores, então por isso que a gente coloca aqueles 5 ali na frente. E aí a gente tem a fórmula 5 vezes E menos M vezes G igual a M vezes A. Agora, ali tendo a questão do gabarito mesmo, da prova lá do site do OBA, eles colocaram dessa forma, né? Então, 5 vezes E menos MG igual a M vezes A. Só que lá no enunciado, lembra que ele pede calcular a aceleração inicial do Saturno V em metros por segundo? Então, se a gente quer saber a aceleração, é mais interessante a gente isolar o A, né? Isolar a aceleração. E aí ele faz isso ali. Só que ele faz ele pula ali para uma etapa de uma forma muito direta. É ali onde está aquele asterisco verde ali, eu coloquei lá do ladinho o que aconteceu ali, né? Porque de repente subiu o M, ficou só um G sozinho lá, mas o que aconteceu? Basicamente, então, aquele M que estava ali no segundo membro, depois do sinal de igual, ele passou dividindo, né? Ele estava multiplicando A, e ele passou dividindo. Então, a gente ficou com A igual a 5 vezes E dividido por M, menos M vezes G dividido por M.
E como já foi comentado em alguma questão anterior aqui hoje, quando a gente tem termos iguais em cima e embaixo e está tendo uma multiplicação, a gente pode cortar. Então, esse mg sobre m, a gente pode simplesmente riscar o m, como está ali embaixo. E aí a gente vai para a segunda etapa ali do gabarito em vermelho, que é o a igual a 5 vezes z sobre m menos o g. Né? Agora a gente sabe por que o g ficou sozinho. Aí, em seguida, a gente só substitui, então, os valores. Olhando lá no enunciado, qual que é o valor do E? 6.900.000 newtons. Então, fica 5 vezes 6.900.000 newtons. Sobre o M, que é a massa do Saturno V, né? Que o enunciado também deixou claro ali que é 3 milhões de quilos. E aí, o G, que a gente tem lá também, 10 metros por segundo ao quadrado, e aí completou a formulazinha. Aí, o que acontece? Multiplica ali normalmente 5 vezes 6.900.000 newtons, que dá 34.500.000, e aí divide por 3 milhões. E a gente tem, então, 11,5 ali na linha de baixo. E aí, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, se vocês repararem, né, ali em cima estava newton sobre quilograma. E aí, embaixo já virou metros por segundo ao quadrado, né? O que aconteceu? Ali lá embaixo, ali no cantinho, eu coloquei, né, para vocês verem bem, que newton, ele equivale a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E aí, como a gente tem o quilograma dessa unidade de newton ali em cima, e o quilograma embaixo, a gente risca esses dois, corta o quilograma. E o que sobra? Sobra metro por segundo ao quadrado. Por isso que ali embaixo fica 11,5 metros por segundo ao quadrado. E aí, fazendo, por fim, 11,5 menos 10, a gente tem a aceleração como 1,5 metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração necessária, né, para o Saturno V nesse momento aí do lançamento dele. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Foi muito rápido? Vamos, gente, falem que tá tudo bem, pelo menos. Ai, entendeu? Beleza, então. Então, pode passar. Aí a gente tem a pergunta 9b. O valor da aceleração que você obteve acima, né, anteriormente, só é válido para o primeiro instante de voo, porque a partir da ignição dos 5 motores F1, que equipam o primeiro estágio do Saturno V, sua massa é reduzida à taxa de 15.000 kg por segundo, em função do consumo de propelente. Sabendo que os 5 motores F1 funcionam por 160 segundos, qual será a aceleração do Saturno V quando tiverem transcorrido 100 segundos de voo? Em seus cálculos, considere que gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado e o empuxo dos motores não varia com a altitude. Novamente, né, registre todas as suas contas, pois sem elas o resultado não tem valor. Então, aqui, né, ele fala, eu tirei ali aqueles dados, que a massa, né, do Saturno, ela é reduzida, né? Lembrando que aqueles estágios de quando o foguete é lançado são aquelas partes do foguete que são ejetadas, tanto para deixar ele mais leve, tanto também porque o propelente, né, o combustível que está ali dentro, está sendo consumido. Então, não tem necessidade de ficar carregando. Então, ele acaba sendo ejetado e o consumo do propelente acaba também deixando o foguete mais leve. E aí, essa taxa, né, dessa massa diminuindo, ela acontece com redução de 15.000 kg por segundo. E ele pergunta em 100 segundos. Então, se em 1 segundo são 15.000, a gente tem que saber em 100. Então, logo a gente só multiplica. E aí fica 15.000 vezes 100, que dá 1.500.000 kg. Então, essa é a nova massa do nosso foguete depois ali do primeiro momento. Então, que coincidentemente é a metade da massa total do Saturno V, né? A gente sabia que ele tinha lá uma massa de 3 milhões,
E conforme ele vai subindo, conforme o propelente vai sendo consumido, ele vai ficando mais leve, e ele ficou aí, então, com 1.500.000 quilogramas. Tudo certo? Se sim, então, podemos continuar o nosso cálculo. Pode passar. Aí. E aí é feito exatamente da mesma forma, né? A única coisa que mudou é que antes a gente tinha uma massa de 3 milhões e agora a massa é de 1.500.000. Então, fica ali 5 vezes E menos M vezes G igual a M vezes A. Isolando a aceleração, que é a mesma pergunta, né? A mesma resposta, também vai ser a aceleração. A gente tem, então, 5 vezes E sobre M menos G. Substituindo, tudo igual, né? Menos o M ali, que antes era 3 milhões, e agora é 1.500.000 quilogramas. Menos 10 vezes, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa conta ali, 5 vezes 6 milhões e 900 mil, a gente tem 34 milhões e 500 mil, dividido pela nova massa, 1.500.000, a gente chega em 23. Aí, fazendo 23 menos 10, por fim, nós chegamos em 13 metros por segundo ao quadrado. E essa é a aceleração necessária após 100 segundos de voo. Vocês percebem que a aceleração até aumenta justamente porque agora o foguete está com uma massa bem menor, né? Então ele acaba ganhando aceleração. Entenderam? Tudo certo? Se vocês não tiverem dúvida, fechou. Bom, gente, então, para dar uma respiradinha aí, depois de todos os exercícios pesados, com bastante cálculo, trouxe um exercício um pouco mais teórico, né? É uma questão da prova de 2020, do nível 4. E ela fala, né, sobre constelações e estrelas, né? Porque, no último ano, o Oba, ele tá cobrando bastante esse conteúdo, né, de estrelas, onde ele traz esses mapinhas para analisar. Então, é sempre bom a gente dar uma revisadinha nesse tipo de exercício, né? Mas antes da gente começar mesmo a questão, eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa constelação que a gente vai falar no exercício, né? E primeiramente, só de olhar aqui para ela, né? Só de ver a forma que ela tem, as estrelas que a gente está observando na imagem, né? Ali a gente tem a Rigel, a Mintaka, a Bellatrix, Betelgeuse e tudo mais. A gente também pode observar aqui a presença de um asterismo muito famoso, né? Um asterismo, no caso, é um conjuntinho de estrelas que dentro de uma constelação que apresenta uma forminha bem definida, né, um padrão reconhecível, né, aqui no meio da imagem, a gente pode ver aquelas três estrelas ali alinhadas, né, que formam as Três Marias, né, então, com base nisso, alguém sabe me dizer que constelação é essa? Lembrando que vocês não precisam decorar esse tipo de coisa, né, mas é bom pra gente pensar um pouquinho sobre isso. Sim? Não? Alguém tem um palpite? Bom, tudo bem, gente. Pode passar o próximo slide, por favor. Essa aqui é a constelação de Órion, né? É uma constelação que já caiu em algumas provas da OBA, né? Cobrada de algumas maneiras diferentes. Né? Como eu falei ali no meio, a gente pode ver as Três Marias, né? Ou o Cinturão de Órion. Formada pelas estrelas Aunitake, Aunilan e a Mintaka, né? A Mintaka bem importante ali, porque ela marca o Equador Celeste, né? Ali onde a gente está vendo ele marcado ali no 0. Né? Ali embaixo a gente tem a estrela Rigel, né? Acho que é a mais brilhante da constelação, né? Ela é meio que o pé da constelação. Ali embaixo das Três Marias, a gente pode ver que tem um desenho um pouco diferente. Ele está marcando a nebulosa de Órion, né? Ou a M42, né? Que é uma... Lembrando que nebulosas são nuvens interestelares, né? Formadas por poeira, hidrogênio, hélio e gases ionizados, né? E também é uma das poucas nebulosas que podem ser observadas a olho nu. E por último, né, como é uma questão de mapa, é muito importante a gente ver a legenda. Né? Ali na legenda, ali embaixo no mapa, a gente vê que ele está indicando a magnitude aparente,
que é algo que a gente comentou lá na segunda aula. Né? Vocês lembram o que é a magnitude aparente? Sim ou não? Respostas, por favor, gente. Não, tudo bem, né? A magnitude de um objeto, né, astronômico é aquela medida que a gente usa para definir a intensidade, né, de brilho. Né, e a magnitude aparente é o brilho que a gente consegue observar. Né, o brilho que ela aparenta ter. Assim. Então, né, como está indicado ali na legenda, quanto maior o tamanho ali da bolinha, mais brilhante vai ser a estrela. Então, né, muito bom, é muito importante a gente analisar todas as informaçõezinhas que estão no mapa, né, todas as informações da legenda, porque são essas informações que vão ajudar a gente a resolver o exercício. Pode passar mais uma vez, por favor. Enfim, né, vamos para a questão em si. A questão, ela fala o seguinte. A carta celeste traz a constelação de Órion, né, a área branca cercada pela cinza, e suas principais estrelas. O eixo horizontal representa a ascensão reta e o vertical representa a declinação. Ambas as coordenadas equatoriais ambas definem as coordenadas equatoriais das estrelas e são análogas, respectivamente, às coordenadas geográficas de longitude e latitude. Uma declinação positiva indica que a estrela está no hemisfério celeste norte e uma negativa no hemisfério celeste sul. Né? Então, olhando ali de volta no mapa, a gente vê que todos aqueles que estão ali acima do zero estão no hemisfério celeste norte e todas aquelas que estão abaixo estão no hemisfério celeste sul. E aí ele fala da legenda, né? O tamanho dos círculos pretos é proporcional ao brilho aparente de um astro, ou seja, a magnitude aparente. A escala de magnitudes está na parte inferior da imagem, né, e quanto maior o brilho, menor o valor da magnitude. Também foi o que a gente comentou lá na segunda aula. Aí o exercício ele dá uma série de afirmações e a gente precisa colocar elas como verdadeiras ou falsas. Pode passar. Vamos lá. A estrela Rigel está no hemisfério celeste norte. E aí, gente, vocês acham que essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Vamos lá. Por que vocês... olhando para o mapa ali, né, a estrela Rigel, que está ali embaixo, ela está abaixo do que está marcando zero ali. Isso significa que ela está no hemisfério celeste norte? Eu acho que é o sul, porque o sul é para baixo. Ou não? É isso mesmo. Quando elas estão com essa declinação negativa, significa que elas estão no hemisfério celeste sul. Então, essa aí ela é falsa. Pode passar. Vocês entenderam isso, gente? Né? Porque a gente está vendo ali no mapa, ele está ali bem próximo do menos 10. Né? Então, isso significa que ele está no hemisfério sul. Passar para a próxima, então. A estrela Rigel é mais brilhante do que a Mintaka. E aí, gente, verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Hard Knock Life. Wait. Isso mesmo, gente. Essa aí é verdadeira, né? Quando a gente vê ali, compara o tamanho das bolinhas, né? A gente vê que a Rigel tem uma bolinha bem maior do que a Mintaka. Tanto que a Rigel é a estrela mais brilhante da constelação. Então, essa aí ela é verdadeira. Pode passar para a próxima? Mais um? Ok. Parte da constelação de Órion está no hemisfério celeste norte e parte no hemisfério celeste sul. Opa. E aí, gente, verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira, gente. Muito bom, muito bom. Né? Como a gente pode ver, dá para ver que tem partes da constelação no hemisfério norte e partes no hemisfério sul. Então, pode passar para a próxima.
Vamos lá. A estrela Mentaca, uma das Três Marias, tem declinação próxima de 0 grau. E essa, gente? O que vocês acham? Verdadeira. Verdadeira. Realmente ela está marcando ali bem. Ela está bem próxima, né? Ela não está exatamente na declinação de 0 grau, mas ela está bem próxima ali. Ela está um pouquinho abaixo, mas é bem próxima. Então essa aí é verdadeira também. Pode passar para a próxima? Que eu acho que é a última já. Então, as Três Marias têm magnitudes aparentes entre 1 e 2. Então, olhando ali, né, para as estrelas representadas no mapa e para a legendinha que está ali embaixo, vocês acham que essa é verdadeira ou falsa? Acho que é verdadeira. Verdadeira? Todo mundo concorda? Temos um falso ali. Por que você acha que é falso, Otávio? Bom, tudo bem. Pode passar para a próxima. Essa aí, ela é verdadeira. Essa aí, ela é verdadeira, né? Como a gente pode ver ali as Três Marias, que estão ali no meio, elas têm o tamanho bem próximo ali na escala entre o 1 e o 2. Então, essa aí, ela é verdadeira também. Pode passar rapidinho? Esse exercício ele é bem facinho, né? É só olhar as informações que estão no texto, as informações que estão no mapa e na legenda, e fazer essa interpretação. Né? Sempre tem exercícios assim, e esse exercício você só lê com bastante paciência, que eles são bem facinhos de fazer, tá, gente? Então, é isso. Pode passar para o próximo. Se não tiver mais nenhuma dúvida. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Bom, então vamos aí para o último exercíciozinho. Ele é bem tranquilo também, ele é nível 4 também, só que ele é do Go de 2016. E ele envolve alguns conceitos sobre satélites, né? Então, muitos de vocês colocaram lá que vocês não entendiam de fato como é que era dada a comunicação de um satélite aqui para a Terra e tudo mais. Esse exercício ele não tem exatamente esse foco, mas ele envolve algumas questões interessantes que dá para a gente explorar também de modo um pouco mais teórico, mas também o exercício cobre alguns conceitinhos de vocês, tudo bem? Então vamos lá, uma questão um pouco extensa, né? Talvez ela ganhe da gente no cansaço, mas ela em si... Opa, sumi aqui. Opa, fiquei laranja. Só um minutinho. Voltei. Ok. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a ler. Meu Deus, fica sumindo. Tá. Tentar ver o que eu faço aqui. Tá, eu acho que eu não vou conseguir aparecer para vocês. Minha câmera simplesmente deu pau. Ok. Bom, sem problemas também. Então, o importante é que o áudio está funcionando. Pessoal, então vamos lá. De uma maneira simplificada, um satélite de sensoramento remoto pode ser entendido como uma máquina fotográfica que do espaço obtém imagens da Terra. Então, beleza. Então, vamos lá. O que ele está querendo dizer aqui, né? O que é o sensoriamento remoto? Né? Seria a capacidade que os satélites têm de realizar uma vigilância, vamos dizer assim, né? À distância, por isso remota. Então, o sensoriamento, ele vai ter a ver com a capacidade do satélite de receber um determinado sinal, tudo bem? Nesse caso aqui, ele vai ser aplicado para alguma finalidade. Mas, assim como a câmera, por exemplo, é um receptor, é um sensor de luz, por exemplo, o satélite ele vai ter esse mesmo princípio, né? Ele vai ter lá uma série de câmeras especializadas para detectar diferentes tipos de luzes. E a gente vai ver quais são essas luzes. A partir dessas imagens, é possível monitorar e medir vários fenômenos que ocorrem na superfície terrestre, incluindo queimadas e desmatamento. Então, os satélites, né, principalmente o sensoramento remoto, ele é importante para a gente estar observando a questão de queimadas, né, e de desmatamento, né? São coisas correlatas, mas elas têm um princípio físico um pouco diferente na questão da captação desse fenômeno, beleza? Então, vamos ver o porquê disso.
É importante ressaltar, contudo, que a identificação das queimadas é feita a partir da captação de energia emitida pelo material orgânico em chamas, que ocorre principalmente na faixa de comprimento de ondas entre 3,7 micrômetros e 4,1 micrômetros. Então, o que ele está falando aqui, pessoal? Vocês lembram lá, eu acho que a Júlia trabalhou com vocês numa questão disso, que as ondas elas têm um determinado comprimento de onda. E dependendo desse comprimento de onda, ela vai possuir cores diferentes, né? Então, a gente vai entender um pouquinho disso também mais para frente. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que para captar queimadas, os comprimentos de onda, eles funcionam exatamente naquela faixa ali, tudo bem? Pessoal, até aqui está de boas do espectro eletromagnético. Então, ele está falando só para a gente que eles sabem quando algo está pegando fogo, não por causa em si, né, deles darem um zoom e tipo, beleza, ali é um fogo, né? Na verdade, eles conseguem obter essas informações a partir desse comprimento de onda específico, que é característico das árvores pegando fogo, matéria orgânica, beleza? Beleza, então. Tá todo mundo quietinho, eu vou subentender que todos entenderam. Até aqui. Beleza. Beleza, então. Valeu. O desmatamento, por sua vez, é identificado a partir de radiação solar refletida, em uma faixa de comprimento de onda entre 0,4 micrômetros e 3 micrômetros. Ao analisar a radiação solar refletida pelos tipos de superfície nos diversos comprimentos de onda da radiação solar, observa-se que a água, rios, lagos e mares reflete menos energia solar quando comparado ao solo sem cobertura vegetal e ao solo com cobertura vegetal. Então, olha só que informação importante, pessoal. Vou ler até de novo aqui. Essas regiões desmatadas, ao analisar a radiação refletidas por tipo de superfícies nos diversos comprimentos de onda, observa-se que águas e tal, eles refletem menos energia solar e quando comparado ao solo sem cobertura vegetal. Então, eles refletem uma certa quantidade de luz, né? Então, vocês forem ver, essa parada vai ser importante. Além disso, o solo exposto e a vegetação refletem diferentemente diferentemente em todos os comprimentos de onda, o que permite sua diferenciação. Por se tratarem de fenômenos físicos distintos, emissão e reflexão, o satélite precisa possuir mais de uma câmera imageadora para monitorar o desmatamento e as queimadas. Justamente porque, parem para pensar, né? Quando está pegando fogo, o fogo, de certa forma, ele emite luz. A reação química de combustão, ele vai estar liberando luz. E essa luz é uma faixa específica ali que eles comentam ali em cima, tudo bem? Então, são conceitos, tudo bem? E aí, as coisas que não estão emitindo luz, por exemplo, estão refletindo luz, como, por exemplo, árvores, rios e até mesmo só o solo em si, eles se comportam com a luz de maneira diferente, ou seja, eles absorvem uma parte da luz e refletem uma outra. Esse é o princípio, né, da forma que a gente enxerga também, beleza? Então, o satélite não é diferente até aí. De modo similar, uma máquina fotográfica digital. Então, ele fala aqui que é parecido. As imagens obtidas pelos sensores de um satélite são transformadas em pixels. Cada imagem é composta de milhões de pixels. O pixel é o menor elemento da imagem, ao qual é possível atribuir uma tonalidade, cujo valor numérico varia entre 0 e 255. Um pixel com valor 0, a sua cor é preta. No outro extremo, o valor 255 corresponde à cor branca. Indica que o sensor recebeu a máxima quantidade de radiação da superfície terrestre. Entre 0 e 255, há 254 tons de cinza, do mais claro ao mais escuro. É normal em uma imagem em pixels diversas tonalidades de cinza, da mais clara, tendendo ao branco, a mais escura tendendo ao negro. Então, ele está falando aqui que essas imagens geradas nessa captação de radiação, elas são em preto e branco, de certa forma. E aí eles vão trabalhar com tons de cinza para demonstrar essa intensidade dessa radiação obtida. Até aqui tranquilo, né? Então, assim como aquelas câmeras antigas, eles também só captam em preto e branco. Mas por que isso? Porque eles querem demonstrar ali maior ou menor intensidade de radiação absorvida, beleza? Então, é por isso que é dessa forma.
né, variando ali do 0 ao 255. Então, eles conseguem medir a intensidade da radiação que eles capturaram lá por fotos, né, em satélites, beleza? E é por esse propósito que a gente tem um sensoramento remoto. Beleza, a pergunta 10. Cada acerto ali, né? Então, 0,2 para cada acerto. A partir das informações, assinale verdadeiro ou falso em cada uma das seguintes sentenças. Então, a partir de variações de tonalidade de cinza obtidas nas imagens dos satélites, os cientistas identificam regiões de queimada e de desmatamento. Isso é verdade ou mentira, pessoal? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro? Você poderia explicar o porquê? Desculpa, não quero desencorajar vocês a abrir o microfone, mas acho que seria legal. Não tem problema se errar também. Pode falar. É que assim, que tava falando que é tudo preto e branco e tal, que dependendo do tom de cinza, eles sabem. Isso, exatamente. E aí, perfeitamente, é isso aí. Então, dependendo do tipo de superfície que a luz estiver interagindo ou emitindo luz, eles vão ter uma maior ou menor intensidade, né? Então, se vocês forem analisar ali, o comprimento de onda de energia emitida na combustão, ela é muito maior do que, por exemplo, a onda refletida, né? Então, a intensidade do brilho é muito maior. Beleza? Tá. Então, é isso aí. Então, pode passar, por favor. Então, a gente tem que a primeira alternativa, ela é verdadeira, justamente por conta dessa questão da intensidade do brilho. Isa, pode passar, por favor. Belezinha, então. Pode passar de novo. Então, a primeira é verdadeira, pessoal. A presença de nuvens não atrapalha a detecção de queimadas e de desmatamento. E aí, o que vocês acham? Eu acho que é falso. Exatamente. Então é falso por quê? Porque se eu estou falando de um sensor lá em cima que detecta a luz, qualquer coisa física no meio desse espaço, ele tende a atrapalhar a detecção de luz desse sensor, no caso da câmera lá, vamos dizer assim. E é por isso que, de fato, essa alternativa é falsa. Se ela estivesse falando assim, a presença de nuvens atrapalha a detecção de queimadas e desmatamento, aí sim seria verdadeiro. Neste caso, ela é falsa, porque ela está negando essa questão. Então, pode passar isso, por favor. Pode passar também. Quanto maior a temperatura da área que está sendo queimada, mais claros são os pixels que representam a imagem dessa área. E aí, pessoal, o que vocês acham? Tentem dar uma lida aí certinho, com calma, para vocês responderem. E tentem interagir, por favor. Pessoal, estão aí? Então, ele fala que a branca indica que o sensor recebeu a máxima quantidade de radiação. Então, acho que é verdadeiro. Você acredita que ela é verdadeira? Quanto maior a temperatura da área que está sendo queimada, mais claros são os pixels que representam a imagem desta área. E aí? Então, você acha que é verdadeira? Mais alguém tem algum palpite? Pode passar, Isa, por favor. Peraí, que volta lá. Então tá certo. Ó. Então, quanto maior for a temperatura da área que está sendo queimada, os pixels eles tendem a ficar mais claros, justamente porque ali, aquele sensorzinho, ele está captando o maior número de, vamos dizer assim, uma maior energia daquela luz que está vindo lá de baixo. Tudo bem? Pode passar isso, por favor.
Pode passar agora. Muitos pixels de uma imagem de uma câmera satelital destinada ao monitoramento de queimadas apresentam valores numéricos próximos de 255. Isso significa a detecção de uma queimada. Então, muitos pixels de uma imagem de uma câmera satelital destinada ao monitoramento de queimadas apresentam valores numéricos próximos de 255. Isso significa a detecção de uma queimada. E aí? É o mesmo princípio da alternativa anterior, concorda? Eu acho que é verdadeiro. O que vocês colocariam aí, pessoal? Kathleen, Maria, pessoal que tá aí? Desculpa, vocês estão mandando no chat aqui. Tá. Desculpa, então. Então, a Maria tinha comentado que era falsa e a Kathleen falou que é verdadeiro. Beleza. Pessoal, no caso, essa questão é de fato verdadeira. Pode passar aí, por favor, Isa. Não vi que vocês tinham comentado no chat ali. Isa. Beleza, então, muitos pixels de uma imagem de câmera satelital destinada ao monitoramento de queimadas apresentam valores numéricos próximos de 255. Lembrando que é aquela escala, né? Então, quando está no 0, ele está preto, e 255 ele está branco, justamente próximo do branco, né? Porque aí ele recebeu a maior intensidade de energia que ele poderia receber naquele sensor. Tudo bem? Pode passar, Isa. Então, eu não sei porquê, mas as questões falsas não estavam ali, mas tudo bem. Acredito que deve ter dado algum problema ali. Mas, só para a gente ter um panorama geral, né? Então, aquelas questões que vocês falaram para mim estavam todas verdadeiras. E aí aqui, a presença de nuvens... não, essa aqui estava falsa. E uma área queimada logo depois do fogo extinto irá refletir mais radiação solar do que antes, né? Quando havia cobertura vegetal. E por isso será representada por pixels claros, né? Por que essa afirmação está errada, pessoal? Ela induz a gente a pensar, por exemplo, que está correta justamente pela questão dos pixels claros. Mas o princípio físico aqui está errado. Se você for ver, uma área queimada depois do fogo, né, ou seja, depois que pegou fogo uma região, irá refletir mais radiação solar do que antes. Isso não é verdadeiro, justamente porque geralmente coisas que não têm árvore, eles acabam absorvendo mais energia, né? Então, por exemplo, quando você vai para o mato, por exemplo, e você vai, por exemplo, um asfalto, aquela região ali onde não tem mais árvores, ela tende a ser mais quente, né? Por quê? Porque justamente ali ele está absorvendo mais calor, né? Então, por exemplo, você pisa no asfalto, você não aguenta, por exemplo, um dia quente. Justamente porque aquela região ela absorve mais energia do que reflete. Em compensação, as árvores, né, a gente sabe que elas fazem fotossíntese e elas refletem exatamente um comprimento de luz específico, que é o verde, por exemplo, né? Inclusive, pode passar, por favor, Isa? A gente tem um pouco do espectro eletromagnético, né? Então, quando a gente está trabalhando com a questão de satélites, né? E tudo na astronomia, pessoal, entendam que, assim, tudo na astronomia, justamente por estar longe, ou uma questão de satélites, a maneira mais rápida que a gente tem de comunicação é por ondas eletromagnéticas. Só que nem todas elas são iguais, né? E elas vão variar de acordo com o comprimento e a frequência delas. O comprimento de onda e a frequência da onda são grandezas inversamente proporcionais. Se vocês forem parar para pensar o que significa isso, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, de novo, maior o comprimento, menor a frequência. Menor o comprimento, maior a frequência. Beleza? Parece ser um pouco abstrato, mas essa imagem, ela nos representa isso. Então, por exemplo, ali as ondas de rádio, né? Então, a gente está trabalhando ali com as ondas de rádio. Geralmente, a gente usa essas ondas de rádio para comunicação justamente porque elas são pouco energéticas e elas não vão fazer mal para nós seres vivos, né? Então, por exemplo, radiações ali acima do ultravioleta,
elas já são radiações mais perigosas. Por exemplo, ultravioleta, a gente tem aquela preocupação com a pele, né, e tudo mais, porque elas são consideradas radiações ionizantes, ou seja, são radiações que elas têm a capacidade de quebrar ligações químicas. E para os seres vivos isso não é interessante, justamente porque a gente tem que fazer uma série de reações químicas dentro do corpo. E não só do corpo, como, por exemplo, alguns micro-organismos também, né? Eles morrem na presença de luz ultravioleta justamente porque essa radiação vai danificar o DNA deles, né? E assim como ele danifica o nosso também. Então, por isso que a gente fala da proteção, né, contra o câncer, usando o protetor solar, por exemplo, câncer de pele, justamente porque, né, a partir dali para cima, essas radiações elas começam a serem perigosas, né? Por exemplo, o raio-x, a gente tem a questão, né, de ser um lugar totalmente apropriado, né? Você tem, por exemplo, tem algumas proteções de chumbo, eventualmente, para quem tem que ficar lá dentro, e uma série de coisas, né? Claro que essa dose ela é controlada, mas não é o tipo de coisa para ficar se fazendo sempre, né? O raio-x ele é importante, né? Sem falar que aqueles raios-x dos exames, eles são controlados, de certa forma, tudo bem? E aí os raios gama são aquelas reações muito energéticas que geralmente estão associadas com a quebra da integridade do núcleo atômico. Um exemplo disso é, por exemplo, a fusão nuclear, que acontece nas estrelas, e também a fissão nuclear que o pessoal faz em usinas nucleares aqui no planeta, né? Daí, enfim, né? E aí eu deixei por último ali o comprimento de onda visível. Então, olha só que interessante, né? As ondas eletromagnéticas, elas têm uma variedade imensa, né, dos tipos, como vocês estão vendo aí na tela. E a luz que a gente enxerga nada mais é também que um espectro eletromagnético. Então, biologicamente, a gente consegue interagir com essas radiações, que são essas chamadas de luz visível. A luz visível, ela tem esse nome justamente porque é o comprimento de onda que nós, seres humanos, conseguimos enxergar, né? Então, ela vai ali do vermelho até ali o roxo, né? E aí, por isso que a gente chama para cima do roxo de ultravioleta, acima do violeta, e o infravermelho é porque está abaixo do vermelho, né? Lembrando que aí cada comprimento de onda ele vai ter uma propriedade física diferente. Por exemplo, as micro-ondas, por exemplo, né, que estão ali um pouquinho na frente das ondas de rádio, elas têm uma capacidade muito boa de interagir com moléculas de água. Aí, por exemplo, as ondas infravermelho, elas geralmente transportam mais calor, elas interagem melhor com o calor, vamos dizer assim, né? Então, cada comprimento de onda vai ter uma diferenciação. E a luz visível, ela não é uma radiação ionizante e a gente consegue enxergar. Pode passar. Por favor, Isa. E aí, só lembrando vocês, né, o porquê que lá a questão tinha comentado, pode falar. O que era aqueles gamma rays lá que estava lá em cima? Volta lá então, por favor. Esse gamma rays é a radiação gama. Elas são as radiações muito energéticas, como eu falei para você. São radiações que vão estar presentes em reações físicas e químicas também, como fusão nuclear e fissão nuclear, né? Então, por exemplo, isso aí acontece no núcleo de estrelas, em usinas nucleares, em fissão nuclear. Então, é aquela radiação extremamente perigosa, em que, por exemplo, lá no acidente de Chernobyl, o pessoal teve contato com esse tipo de radiação gama, por exemplo. E aí, o pessoal lá, muitas pessoas morreram em questão de horas. Por quê? Porque elas têm a capacidade de transportar mais energia. Por quê? Vocês sabem a diferença entre crista e vale da onda? Então, quando eu falo assim na crista, eu estou falando ali na pontinha da onda, beleza? Quando a gente começa a estudar a questão da quântica das ondas, vamos dizer assim, tem aquele cara, o Planck, né? Ele falou que as ondas, elas transportam energia por pacotes de energia, como os fótons, né? Eles são um pacotinho de energia, beleza? E cada pico, cada crista dessa onda, a gente possui um pacotinho de energia. Então, ali, ó, em um curto espaço por exemplo, em um curto comprimento ali, a gente tem a presença de muita energia. E é por isso que essas radiações extremamente energéticas, elas danificam o tecido humano, elas danificam as nossas células. Por quê? Porque as células, elas também são constituídas de moléculas químicas, assim como tudo no mundo, vamos dizer assim, né?
Então, essas radiações gamas, elas danificam na hora, por exemplo, o tecido biológico. A gente é sensível às radiações que quebram ligações químicas, como eu tinha falado para você. Então, se você for olhar ali no final, tá vendo ali que parece uma molinha bem comprimida, né, ali no gamma rays, né, que seriam raios gama, eles acabam destruindo tudo que eles encontram pela frente, exceto o chumbo. Por isso lá que quando o pessoal vai se proteger, por exemplo, na sala de raio-x, eles usam chumbo, porque aí tem a questão da penetração, do poder das radiações e tudo mais, né? Não coloquei aqui, senão vai ficar um pouco extenso. Mas os raios gama, eles são essas radiações extremamente energéticas, beleza? Entendi. Que são extremamente perigosas para a saúde humana. Por isso é ali que tem até um símbolo ali, né? Aquele símbolo significa perigo de radiação, né? Por exemplo, radiações literalmente nocivas para nós. E não só para nós, mas como qualquer ser vivo. Beleza? Beleza. Mas legal, que bom que você interagiu aí. Pode passar, por favor, Isa. Bem E interessante. daí... Oi? Pode falar, desculpa. Eu falei bem interessante. Não, é bem legal essa parte, eu também gosto bastante. E, pessoal, vocês já pararam para se perguntar também, né? Por que a gente enxerga as cores, né? Por que a gente enxerga um objeto? Aí você falou assim, porque eu tenho olho. Muito que bem. Mas como é que essas coisas, elas funcionam fisicamente? Vocês já pararam para pensar? Olhando aquele gráficozinho ali da esquerda, o que vocês entendem que está acontecendo ali? E aí eu já chego no ponto da questão. Pode falar. Então, eu só sei que um negócio lá do olho reflete a luz, daí volta pro olho, daí o olho entende que é uma cor. Mais ou menos isso. Isso, tá. Legal, esse é o caminho. Então a gente está submetido, por exemplo, à luz do sol, beleza? A luz do sol, ela é uma luz branca, né? Vocês vão falar assim, mas é meio amarela, né? Mas, na verdade, a luz do sol é branca, tá? A questão da gente interpretá-la como amarelo tem muito a ver com a distância entre os cones verde e vermelho próximos na questão do cérebro. Eles são muito próximos, eles são estimulados proximamente ali, e aí dá essa sensação amarela. Mas, fisicamente falando, o sol, ele emite radiação em todos os comprimentos de onda. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso é que o Sol, ele emite luz branca, ele emite em todos os comprimentinhos de onda ali, desde o roxo até o vermelho. Então, a soma de todas essas cores dá o branco, né? Você deve ter ouvido falar disso. Ok. Se um objeto, por exemplo, a clorofila, pessoal, ela é verde. O que vocês entendem? Como é que funciona, então, essa reflexão e essa absorção dela? Quais os comprimentos de onda que a clorofila ela vai absorver e quais ela vai refletir? O que eu estou querendo dizer é por que a folha é verde, por exemplo? Por que um objeto é verde? Você poderia explicar para mim? Você que tinha ligado. Eu não sei se o nome tá Wolf BR, mas explica aí, Wolf, para nós, por favor. Eu tô meio errado. Não, tranquilo, não tem problema. Era para mim estar com o da escola. É Ana Beatriz. Ana Beatriz, beleza. Ana Beatriz. Não vou explicar direito. Por quê? Consegue sim, você tinha falado aquela vez. Ali, acho que o pessoal comentou também no chat, Clorofila tinha falado. A luz é refletida pela retina e os fotorreceptores fazem nós perceber as cores. As imagens são enviadas para o cérebro. Tá, então vamos lá. A luz é refletida pela retina. Mais ou menos, tá? Mas todo o restante ele tá certo, né? Então, os fotorreceptores, então lembra, foto de luz, receptores, ou seja, né? As células receptoras de luz. Isso são células também, só que são células especializadas, por exemplo, na questão da visão, beleza? E aí sim eles vão mandar esses sinais lá para o cérebro, e aí o cérebro que vai interpretar as cores de fato, né? E aí tem uma questão aí física e química super complexa dentro das células que não convém a gente ficar falando aqui, até porque nem é o foco, beleza? Mas no geral, pessoal, essa questão da luz ser refletida pela retina, na verdade, ela vai passar pela retina, mas a retina nada mais é do que uma lente, né? Ela tem essa capacidade de mesmo captar a luz, né? Deixar a luz passar, ou seja, ele é um tecido transparente. Voltando na questão da folha, pessoal, por que ela é verde, então?
Se vocês forem olhar ali no gráficozinho, a gente tem, por exemplo, ali os comprimentos do roxo até o azul, lá em cima. Então, a clorofila A e B, não se atentem isso, pense que é uma clorofila normal, né? Então, olha só, esse gráfico tem a ver com a absorção da clorofila em determinados comprimentos de onda. Então, olha só que legal. A cor roxa e azul, ele vai absorver bem, ó. Então, vocês forem ver, o pico de absorção ali, geralmente é nas cores roxa e azul, ó. Tá vendo ali, ó? Que o gráfico tá lá em cima. Chega no verde, a clorofila ela não absorve muito bem esse comprimento de onda. Ou seja, né, essa absorção ela é baixa, ó, bem no verde. O que significa a clorofila absorver menos o verde? Significa que ela vai refletir o verde. Entendem? Então são coisas inversas, né? Se uma coisa ela absorve uma cor, ela vai refletir justamente a cor que ela não absorveu, né? Então, por exemplo, um objeto vermelho, ele vai absorver todos os outros comprimentos de onda e vai refletir o vermelho. Uma coisa azul, ela vai absorver todos os comprimentos de onda e vai refletir o azul. E uma coisa preta, por exemplo, a coisa preta, ela vai absorver todos os comprimentos de onda. E é por isso lá que, por exemplo, quando você põe uma camiseta preta no dia a dia, você sente mais calor, porque ela vai absorver toda aquela energia. Em compensação, o branco, ele reflete todas as cores, né? Claro, não é exatamente assim, né? Tipo, por exemplo, ele tem uma questão de absorção, mas ela é menor, né? Isso vale mesmo para o carro, vale para outras coisas também. Pode falar. Eu tinha visto algo assim da cor preta, tipo que a cor preta sugava assim muita luz do sol e devolvia pouco, e por isso que ficava quente. Isso, exatamente. Então, é exatamente isso. Ela absorve mais energia e reflete menos, né? E é bem esse princípio mesmo. É exatamente por isso. E, inclusive, né, o preto significa ausência de cor, né? Por isso que a gente interpreta, o nosso olho interpreta ele como preto. Porque quando ele chega ali nos fotorreceptores, nada chegou ali de certa forma. O que chega para a gente é a intensidade da cor, né? Que aí, se vocês forem ver ali, ó, os fotorreceptores, eles são divididos entre dois, que são os bastonetes e os cones, né? Então, o cone, ele é como se fosse aquele sensor lá do satélite que absorve a intensidade de luz. E é como se um absorvesse a amplitude da luz e o outro absorvesse o comprimento da luz, tá? O comprimento vai nos dizer a cor e a amplitude vai nos dizer a intensidade daquela luz, né? Isso é bem legal a gente falar também, beleza? Mas isso são tudo células, é tudo biológico. Voltando ali para a questão da clorofila, então, ó, e aí a gente tem uma baixa absorção no verde, e aí o pico lá do laranja e do vermelho, ele é extremamente baixo. Ele é extremamente alto, né? Ou seja, a clorofila ela vai reagir bem com as cores, né? Roxo, azul, laranja e vermelho. Só que o verde ela não vai absorver. Logo, ela vai refletir. E é por isso que todas as plantas, por elas fazerem fotossíntese, elas são verdes, né? Não só plantas, por exemplo, aí você pega o grupo de algas, por exemplo, as algas são verdes porque elas têm clorofila, né? Você tem lá os líquens, que eles são uma associação de fungo com alga, que também vão fazer a fotossíntese, né? Então, a fotossíntese é a forma da planta ali pegar e produzir o próprio alimento, né? E aí, voltando lá à questão dos satélites, é por isso que áreas desmatadas, elas vão ter uma intensidade menor no satélite. Já áreas, por exemplo, preservadas, eles vão receber uma emissão ali do pico verde, né? E logo você vai ter lá no sensoramento remoto, beleza, aqui ainda não está desmatado. Ó, essa região aqui, ó, a gente não está recebendo quase nada de luz. Significa que aquela área ali foi desmatada. Ou é uma área de água, né? Daí convém os estudos ali geográficos e tudo mais, né? Uma série de estudos. Mas é a partir desses princípios, pessoal, um princípio simples aqui, ó. Comprimento de onda, né? E receptores. A gente já consegue ter a noção de como é que os satélites, sensoriamento remoto funciona. E aí, por exemplo, a questão de ondas de rádio, né, que eu comentei com vocês na questão de comunicação, toda a comunicação de satélites ela é feita via ondas de rádio, tudo bem? Então, como é que funciona, por exemplo, o meu... por exemplo, eu vou ligar pela internet para um cara, tipo, sei lá, eu estou aqui no Paraná, a gente vai ligar para um cara lá, sei lá, da Bahia.
Se os servidores eles não estiverem conectados por cabo, né, então tem regiões que eles são todos, tem vários cabos lá de quilômetros ligando um país no outro. Se eles não forem, por exemplo, cabeados, a gente usa o sistema de satélites. O que significa isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, né? Então, beleza. Estou mandando esse sinal pela internet. Daí, esse sinal de internet, por exemplo, ele chega em um banco de dados, né? Uma série lá de servidores, eles enviam esse sinal por uma antena lá para o satélite recebe esse sinal, devolve esse sinal por ondas de rádio também, até, por exemplo, o cara lá na Bahia, e aí aquele cara na Bahia vai receber o que eu estou falando aqui. Só que, claro, isso são milésimos de segundos. O delay é praticamente inexistente nessa questão, né? São uma velocidade muito ínfima. Por quê? Porque a gente está trabalhando com ondas eletromagnéticas e elas são muito rápidas, né? Elas têm a velocidade da luz, né? São as coisas mais rápidas do universo que a gente conhece. Nada passa dessa velocidade, especialmente se for matéria. Beleza? Sei que eu viajei um pouco, mas é só para vocês verem que como conceitos, de certa forma, simples, né? Como é a questão de como é que a gente enxerga, a gente consegue fazer um paralelo com os satélites, que funcionam do mesmo princípio. Então, sensor, tudo que indica sensor é o receptor de algo, de algum sinal. Então, sensor sonoro. Opa, sensor sonoro, então ele recebe som, né? Receptor, né? Fotorreceptor, foto de luz. Opa, receptor de luz, né? Enfim, essas são algumas sacadinhas aí que talvez ajude vocês na interpretação. E, pessoal, acho que é isso também, já deu o nosso horário, até passou um pouquinho. Você deve estar cansado já, né? Que vocês fizeram um monte de cálculo hoje. Então é isso, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Obrigado por terem participado aí de todas as aulas também. De certa forma, ter ajudado um pouquinho com vocês nessa trajetória aí. E vocês estão mandando muito bem, então fiquem tranquilos, vocês vão ir bem na prova e tudo mais. Vão ganhar lá a medalhinha. E é isso. Boa sorte para vocês, pessoal. Obrigado. Meninas, vocês querem fazer alguma consideração para o pessoal que ficou até aqui agora? Eu queria só falar obrigada por terem participado até aqui com a gente, pela interação. Eu sei que é chata, a gente também é aluno, a gente sabe, tem preguiça também de ficar ligando o microfone, falando com os professores, às vezes a gente se perde. Mas obrigada por estarem aqui também, por quem conversou, quem respondeu, quem ligou o microfone, quem levantou a mão, por mais que algumas vezes tenha sido sem querer. Obrigada mesmo. A gente, se quiserem dar algum feedback das aulas, alguma coisa, alguma sugestão que não tenha que vocês acham que dá para melhorar, a gente está aberto. E sim, todas as aulas foram gravadas. Só falta atualizar o site do YouTube, mas... Eu achei essa aula bem legal. Foi mais interativa, né? Vocês interagiram mais. Bem interessante. Bom, mas era isso, gente. Nosso horário é até às 8, então... Pode falar, Taina. Gente, fiquem tranquilos que a prova vai ser bem tranquilinha. E sempre a resposta está no enunciado, então leia com cuidado, com bastante atenção. E boa sorte.